السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Louvamos e agradecemos a Allah e desejamos a paz e bênção de Allah para o nosso querido profeta Muhammad. Hoje nós vamos falar sobre a identidade do profeta Muhammad. Vamos revisitar mais uma vez um pouco sobre a sua biografia. O profeta Muhammad ibn Abdullah assim foi chamado pela primeira vez na história e no seio árabe. Apesar de que a palavra Muhammad já existia nas escrituras sagradas, mas ninguém já tinha sido chamado por Muhammad antes dele. Nós encontramos essa realidade ou essa evidência, por exemplo, no livro de Cantares, capítulo 5, versículo 8, o nome Muhammad, que foi traduzido como amado, louvado. Muhammad nasce depois do Cristo no ano de 570 ou 571. Ele nasce órfão de pai e a sua mãe morre quando ele tinha 6 anos. O seu avô, Abdul Muttalib, cuidou dele até a sua morte e depois passou, portanto, aos cuidados do seu tio Abu Talib, que era o pai do seu primo Ali ibn Abi Talib. Era um jovem, era uma criança normal, como as outras crianças que existiam, portanto, naquela época da Meca, da Arábia Saudita. E a sua infância seguiu também a lógica da socialização das outras crianças que pertenciam às classes médias e altas daquela época. E a família do profeta era uma das famílias nobres. Era uma época em que a filosofia, a filologia, a poesia, a epopeia, a arte de representar de maneira mística as palavras e a retórica representavam o orgulho das famílias nobres daquela época, porque afinal de contas, dominar a língua árabe clássica, conhecer a filosofia da língua árabe, articular e expressar-se bem na língua árabe, representava um orgulho para as famílias. E a cidade de Meca era um centro comercial onde a língua sofria interferências externas. O estrangeirismo, portanto, era visível na cidade de Meca. Por essa razão, os árabes enviavam os seus filhos para na zona rural, para poderem aprender a língua árabe clássica e dominarem, portanto, essas ferramentas da linguística. O profeta Muhammad também passou a sua adolescência fora da cidade de Meca, justamente para poder dominar essas ferramentas. Durante a sua juventude, ganhou a identidade de honestidade, fidelidade. Isto porque foi um homem, foi um jovem que sempre honrou com os seus compromissos, se relacionava com as pessoas com os altos valores da ética, da moralidade, do respeito. Ele honrava os seus compromissos, não traía e era um jovem que tinha um perfil invejável. Ao atingir 25 anos de idade, ele vai se casar com Khadija, que tinha 40 anos, com uma diferença de 15 anos entre os dois. E ele rompe, tanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rompe com o tabu da idade, lembrando de que era uma época em que a desigualdade social, a exclusão social do gênero e a violência contra a mulher, assim como a prática do infanticídio, era comum no seio das tribos árabes. Para além disso, a mulher na época era considerada um objeto, uma herança, um produto
uma mercadoria que poderia ser trocada e poderia ser vendida ou comprada. Portanto, as mulheres viúvas, na época, por representarem um produto, não poderiam se casar, mas sim elas faziam parte da herança dos homens. Por isso, as mulheres viúvas não se casavam novamente. E o Muhammad vai romper com essa prática, que, apesar de ser uma prática clássica, mas nos encontramos ainda na modernidade, nas nossas comunidades, nas sociedades modernas. A ideia de um homem jovem casar-se com uma mulher ainda levanta suspeitas e contraria as práticas socioculturais e os padrões convencionais do poder da masculinidade hegemônica. Portanto, quando nós olhamos para o casamento do profeta Muhammad, podemos explorar várias lições que vão desmistificando tanto tudo aquilo que foi uma construção que não condiz com a realidade e a identidade do profeta Muhammad. Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma das mulheres que pode ser considerada no meio das mulheres famosas, que rompeu também com essa cultura, com o tabu da idade, por exemplo, é a Chiquinha Gonzaga. Era uma mulher da classe média e alta, que aos seus 42 anos vai se casar com João Batista, que era um jovem dos seus 16, 17 anos. Isto acontece no pleno século XIX, em que os direitos da mulher, a misoginia, a violência contra a mulher fazia parte das práticas masculinas e do poder dominante. Dentro da família, Muhammad foi pai, foi avô, foi tio, foi primo. E ele tinha, portanto, suas relações com as suas esposas, com a sua família, de uma forma tão normal, ao ponto de ele participar das tarefas domésticas. Ele remendava os seus sapatos e a sua própria roupa. Ele cuidava de si mesmo, da sua própria saúde e participava dos trabalhos domésticos, limpando a casa e ajudando as suas esposas. Portanto, ele demonstrou que o trabalho doméstico não é exclusivamente um trabalho do gênero feminino, mas sim o homem também pode e deve participar nesse trabalho doméstico. Por isso ele dizia: "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." O melhor entre vocês é aquele que cuida, portanto, da sua própria família. E eu, como profeta Muhammad, eu faço isso e cuido melhor do que ninguém. Portanto, este exemplo foi deixado pelo profeta Muhammad e foi ensinado para a sua comunidade. Aisha, que era uma das suas esposas, ao ser questionada sobre a identidade do profeta Muhammad, ela resumiu de uma forma filosófica, de uma forma retórica, em duas palavras, ou em três palavras. Ela disse: "Kana khuluquhu al-Qur'an." Se vocês querem conhecer a identidade do profeta Muhammad, então leiam o Alcorão. Ele era o Alcorão em prática. Portanto, esta forma de descrever o profeta Muhammad a partir de uma mulher que conhecia mais do que ninguém, tanto o profeta Muhammad na vida doméstica assim como pública, demonstra de que o nosso livro, o Alcorão, deve ser a base e a única fonte, ou a melhor fonte, melhor dizer, a melhor fonte para nós conhecermos a figura, a imagem e a identidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, mesmo assim, durante a sua juventude, apesar de ser conhecido como um homem honesto, fiel, ele enfrentou várias dificuldades para poder construir as novas identidades. Justamente ao atingir 40 anos de idade, Allah
o declarou como profeta e seu mensageiro. E essa identidade fez com que algumas tribos e alguns homens e mulheres declarassem ódio e perseguição para desconstruir essas novas identidades. No seio das tribos, nós temos, por exemplo, a tribo da Quraysh e as outras, que perseguiram os primeiros muçulmanos e perseguiram, portanto, o profeta Muhammad. Entre os homens, Abu Jahl, Abu Lahab, andavam atrás do profeta Muhammad quando ele ia pregar no espaço público para desmenti-lo. E acusavam o profeta Muhammad de mentiroso, de infiel, de mágico, de mago e de ser um homem que pregava valores que contradiziam as religiões dos seus antepassados. E desta forma, Abu Lahab e Abu Jahl e os outros homens, portanto, intensificavam a sua perseguição, o seu ódio, para desconstruir as novas identidades que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganhara e recebera do seu próprio Criador. Mas a sua humildade chamava a atenção e deixava todos os seus companheiros, até inimigos, em admiração. O historiador escocês William Watts, professor de estudos árabes e islâmicos da Universidade de Edimburgo, afirmava que sua predisposição a submeter-se a perseguições baseadas em suas crenças, a grande moral de comportamento dos que acreditavam nele e o consideravam um líder, a grandeza de seu último resultado, tudo isso argumenta sua integridade fundamental. Portanto, este historiador descreve o profeta Muhammad como um homem íntegro, que, portanto, recebeu todo tipo de admiração na sua comunidade. Mas a sua coragem fez com que outros homens e outras figuras e outras lideranças mundiais também prestassem homenagem. Entre eles, Mahatma Gandhi, que dizia o seguinte: desejava conhecer esta pessoa que ainda hoje mantém um domínio indiscutível sobre os corações de milhares de pessoas. Convenci-me rapidamente de que não foi através da espada que o Islã se expandiu nas situações cotidianas daqueles dias. Foi a rígida simplicidade, a absoluta distinção do profeta Muhammad, o escrupuloso cumprimento de seus compromissos, a intensa devoção por seus amigos, companheiros e seguidores, sua coragem, audácia, absoluta confiança em Deus e na sua própria missão que o fez ser o maior líder de toda a história da humanidade. Era um homem misericordioso. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ó Muhammad, nós não te enviamos senão como misericórdia para toda a humanidade, todas as espécies, todo tipo de gênero, homens, mulheres, animais. Portanto, receberam e foram contemplados pela misericórdia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Certa vez foi questionado por que ele, apesar de ter o poder nas suas mãos, não suplicava contra aqueles que o perseguiram, confiscaram seus bens e assim como maltratavam os muçulmanos. E ele disse: Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmah. Eu não fui enviado para amaldiçoar as pessoas ou suplicar contra aqueles que não gostam de mim, que são meus opositores. Mas sim fui enviado como uma misericórdia. E a misericórdia pressupõe o amor contra aqueles que fazem mal contra nós. A misericórdia consiste em perdoar os nossos inimigos. A misericórdia consiste em convivermos com as diferenças e aceitarmos a coexistência tanto de outras religiões,
assim como de outras formas de convivência, porque é dessa forma que o Islã nos ensina. É esse o significado da misericórdia. E essa foi uma das identidades do profeta Muhammad. Para além disso, a justiça também fazia parte das suas práticas, dos seus compromissos. Certa vez, uma mulher da tribo, ou chamada Al-Makhzumiyya, roubou e foi trazida para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudesse aplicar a justiça. E nesse momento, a tribo de Al-Makhzumiyya, a família Al-Makhzumiyya, escolheu um dos companheiros do profeta mais próximo para que pudesse intermediar, ou seja, para pedir para que o profeta não aplicasse a justiça, portanto, naquela situação ou naquela mulher. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez um juramento dizendo: no âmbito da justiça, eu juro, mesmo se fosse a minha própria filha, eu julgaria e aplicaria a justiça para ela. Portanto, em matéria de justiça, Allah subhanahu wa ta'ala demonstrou de que não devemos julgar pela fé, pela relação conjugal, pela relação política, pela relação social ou status social, mas sim devemos julgar com base na justiça, independentemente da nossa religiosidade, independentemente das nossas relações. A justiça estabelece a igualdade entre os seres, pobres, ricos, negros e brancos, livres, escravos, mulheres, homens, crianças e idosos. Todos devem estar em pé de igualdade para o julgamento. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam julgava e não olhava se o delito tinha sido praticado por um membro muçulmano ou não muçulmano. E assim ele estabelecia e aplicava a justiça. Para além disso, essas suas práticas de identidade logrou-lhe elogios nos céus, assim como na terra. Nos céus, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: "Innaka la'ala khuluqin azim." Na verdade, tu és de nobilíssimo caráter. Ó Muhammad, tu és de nobilíssimo caráter. O melhor caráter que nós podemos imaginar. Portanto, essa descrição, essa qualidade resulta após vários episódios que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conseguiu superar, assim como momentos de adversidades, momentos de angústia, momentos provocativos. E ele nunca, portanto, respondeu pela mesma moeda, ou seja, nunca se vingou contra os seus opositores. Nessa lógica, nós podemos observar de que não só ele recebeu esse elogio nos seus, mas também por grandes estudiosos, entre eles Michael Hardy, que era um astrofísico e escritor estadunidense mais famoso, por ter escrito um livro que ele intitulou como As 100 Maiores Personalidades da História, que mudaram, portanto, a história da humanidade. Esse livro foi publicado em 1978. Ele fez uma lista das pessoas mais influentes da história e ele fez uma lista dos personagens mais influentes da história. E, nesse sentido, ele afirma de que, ao escolher Muhammad para encabeçar a lista dos personagens mais influentes do mundo, pode surpreender alguns leitores e ser questionada por outros. Mas ele foi o único homem da história extremamente bem-sucedido em ambos os campos. Em ambos os campos. Em nível secular e em nível religioso. E ele vai ainda continuar afirmando de que esta combinação sem paralelo da influência secular e religiosa que eu senti intitula Muhammad a ser considerado a figura mais influente da história da humanidade. Portanto, quem conhece a história de Muhammad, sim,
sem dúvida nenhuma, consegue fazer essas conclusões. A sua associação identitária para com aqueles que seguiram a ele é uma obrigação divina. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. De que vocês que são muçulmanos, vocês que creem Allah subhanahu wa ta'ala, vocês têm a identidade do profeta Muhammad, a figura do profeta Muhammad como o melhor personagem a ser seguido. E neste caso nós temos como obrigação construir a nossa identidade com base na identidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi um homem humilde, honroso e que se relacionava com todas as pessoas, independentemente das diferenças religiosas, étnicas, raciais e sociais. Esta é a identidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma breve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. E assim eu termino. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.